A Bíblia é cheia de passagens icônicas. A gente tem que levar ela a sério em todos os capítulos, todos os versículos, porque toda a Escritura é inspirada e útil. Toda ela. E não há nada na Bíblia que se perca, desde aquelas coisas como, por exemplo, genealogias, que muitas vezes nós somos tentados a passar muito rápido por elas. Mas algumas a gente sabe um pouco mais. Algumas frases são bem mais repetidas, algumas têm uma concentração de verdade que gera uma densidade que faz com que a gente prefira e elas sejam mais facilmente aplicáveis. A gente gosta de dizer que tem passagens que são mais pregáveis do que outras. Algumas delas se destacam, por exemplo, João 14, não se turbe o vosso coração. E muitas pessoas que conhecem o Novo Testamento vão dizer isso. Estou certo, disse Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, e você pode terminar. Ore também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca. E a gente fica pensando muitas frases assim. Mas tem uma que eu tenho certeza que quem passou por ela, ou quem já frequentou uma comunidade de fé, vai ter ela na mente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, e eu estou imaginando você agora completando a frase, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa a gente sabe como ela é, o nome e o endereço, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Então, mas essa passagem, ela, como todas as passagens, tem um contexto. Ela é uma resposta, ela está no meio de um diálogo que é tremendamente importante e o que foi dito antes dela nos ajuda muito a entender o porquê que ela foi dita. Então, mesmo que ela seja um texto dos mais incríveis que a humanidade conhece e que sintetiza o Evangelho, o amor de Deus e a condição do pecador numa ênfase do plano da redenção, ela pode ficar ainda maior quando conhecemos o que foi dito antes dela, para quem foi dito, como foi dito e mais. Quem disse? Não sai daí, está só começando o Fé para Hoje. Estamos de volta e com um convite, e leve a sério o convite, porque é um convite para a felicidade, de fato, para o contentamento, para uma caminhada da qual você está procurando. Na verdade, a gente pode dizer que é uma procura dupla. Aquilo que a gente acha que está procurando, na verdade, é a procura de Deus por nós. Aqui, ó. Isso aqui é um guia de estudos e você pode dar outros nomes se você quiser, mas esse tipo de publicação aqui, ela é muito importante para os tempos que a gente está vivendo hoje, porque ela remete um guia que nos faz caminhar pelas páginas da Bíblia e perceber na Bíblia aquilo que de fato ela está falando para a gente, a partir de temas e frases e explicações para a gente extrair do texto bíblico aquilo que ele de fato está dizendo e como isso pode ser aplicado no dia a dia. A Procura da Verdade é um guia de estudos muito importante, muito pedido. Para você ter uma ideia, a Escola Bíblica do Novo Tempo é a maior escola bíblica do mundo, inclusive pela quantidade de alunos. Acho que principalmente também, a gente tem muitos alunos, isso é a confirmação do sucesso desse tipo de trabalho, dos guias de estudo, e como muitos testemunhos são dados de gente que se transforma e que vê a vida de uma outra forma por conhecer Jesus a partir disso. Venha fazer parte disso. Eu tenho uma notícia melhor ainda do que essa para te dar. Ela transforma a vida e como a graça ela chega de graça. Exatamente. Isso aqui é um envio nosso. Você simplesmente entra em contato conosco por esses canais de comunicação que você está vendo aqui. Você vai falar com a gente, os dados serão dados e a gente manda para você. E esses dados que eu acabei de dizer, eles existem exatamente só para a gente saber o que fazer e como fazer para mandar para você. Eles são protegidos e é um envio dos anjos da esperança que patrocinam e possibilitam que essas coisas aconteçam. Fale com a gente e aproveite e indique esse material para o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que é uma felicidade que se expande a partir de você. Aquele era o encontro à noite. Nicodemos procura Jesus à noite. O texto começa com esses detalhes. Eu fico pensando quando os detalhes de João são colocados, o que passa na mente dele. Mas eu tenho certeza absoluta que nenhum detalhe para ele é de pouca importância. A gente começa a entender isso por causa de um contexto. Se a gente recordar um pouquinho o que é a escrita desse livro, isso vai nos dar uma informação ou muitas informações importantes na hora de a gente mergulhar nos textos que ele escreve. Vai anotando aí, porque isso é muito importante.
João conheceu Jesus com 17 anos de idade, acompanhou a maior parte dos episódios descritos no Evangelho. Aos 17 anos de idade, ele veio, sua vida é totalmente transformada. Quando a gente percebe a fuga de muitos discípulos, esse adolescente estava lá, continuou lá por um bom tempo. A ele foi delegada questões importantes, Jesus passa um bom tempo falando com ele. Todos os discípulos foram martirizados, mesmo ele. Portanto, ele já era idoso e teve a experiência de saber que ele, em um momento da vida, era o último representante vivo daqueles que tocavam Jesus, daqueles que ouviram Jesus, daqueles que testemunharam o seu ministério curto. João ficou preso na ilha de Patmos e lá teve a revelação dos tempos finais, a revelação apocalíptica. E ele tem o privilégio de ter um contato de novo. No livro de Apocalipse fala quando ele se vira para ver quem falava com ele e ele agora vislumbra aquele que ele amou. A experiência dele acrescentou muitas coisas porque ele teve tempo de assimilar, de amadurecer e de pensar a realidade cristã a partir de um encontro radical e verdadeiro com Jesus no seu ministério, mas de muitos encontros e de uma vida de intimidade com Jesus que ele conheceu crucificado e ressurreto. Ele teve um convívio com o Espírito prometido e agora, depois de quase 70 anos aproximadamente dessa experiência real com Jesus, que foi muito mais longa do que a experiência que ele teve com Jesus no barco, nas areias da Palestina, à mesa ou caminhando, ele agora sai da ilha de Patmos e vai para a cidade de Éfeso, quando vai escrever o último livro da Bíblia. Quando João se propõe a escrever o último livro da Bíblia, inspirado, e o Espírito Santo o move, ele tem coisas na mente. Uma delas é o que eu havia dito, não havia mais representantes vivos. Ele era o último vivo. E ele tem alguma coisa para escrever. Ele sabe que aquelas pessoas que lerão aquele evangelho serão pessoas que conheceriam Jesus como você conhece. As pessoas que vão participar e entender e compartilhar, parar no seu quarto, parar nos momentos da história em que o livro será lido, serão pessoas que vão orar, que vão ler a Bíblia e que vão se projetar em entender um Jesus que não toca, que não abraça. Eles não vão ver o sorriso de Jesus, eles vão conhecer Jesus como ele agora estava tendo experiência, um Jesus da palavra. João tinha algumas preocupações, o que seria dessa igreja agora, que quando Jesus se despedia, tinha tanta expectativa da sua volta. No Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25, naquele sermão, no segundo sermão do monte, ou que alguns chamam de sermão do Olivete, ele estava lá quando os discípulos manifestaram a expectativa e na pergunta dos discípulos, mestre, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? João entendeu pelas perguntas e pela resposta de Jesus a conexão das preocupações. Eles tinham uma forte preocupação e uma forte convicção de que eles estariam vivos quando Jesus voltasse. A iminência da volta de Jesus para eles era real. No livro de Atos também aquela pergunta se repete, será este o tempo, eles perguntam, em que virás a remir Israel, a exaltar Israel? E a resposta de Jesus revelou para eles o cuidado de Jesus de que não era para aquela geração. Mas mesmo depois de eles terem vivido a experiência do Pentecostes, a expansão do cristianismo, aquilo ainda continuava acontecendo. Era uma expectativa muito grande de que Jesus voltaria naqueles dias. E acrescente a isso mais um fato. No Evangelho de João, no finalzinho, João vai dizer um detalhe que nós precisamos muito saber. No final do seu Evangelho, há uma conversa entre Jesus e Pedro. E no final da conversa entre Jesus e Pedro, Evangelho de João, capítulo 21, verso 20, diz o seguinte: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. O discípulo a quem Jesus amava é a forma como João se refere a si mesmo no seu próprio Evangelho. Continuando, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Agora note, porque tem um detalhe muito importante no verso 23 que vai dar sentido para o livro. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas
Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Se tornou corrente entre as pessoas e os primeiros cristãos de que João não morreria. Todos eles, acreditando na palavra de Deus, acreditavam que João era uma pessoa mortal, não tinha imortalidade dentro de João. Mas eles associaram isso com a expectativa da volta de Jesus, imaginando que João estaria vivo quando Jesus voltasse. Pois bem, dos 17 anos que ele tinha quando ele se encontrou com Jesus, agora, quase um século depois do seu nascimento, o idoso João, que passou pela vida no primeiro século inteiro, chegando no final desse primeiro século, sabia, percebia, sentia no seu corpo que a morte se aproximava e a volta de Jesus não. E agora, como um homem preocupado com a igreja que ele amava, tem uma coisa na mente: eu vou morrer, sei que vou morrer, compreendi as falas de Jesus. E quando eu morrer, a igreja que está esperando, as pessoas que estão esperando a volta de Jesus, podem se decepcionar violentamente. Ele está imaginando o estrago que seria agora a ausência daquele que tocou, que testemunhou, que foi o último apóstolo vivo. Ele era um baluarte. Isso associado a essa crença de que ele morreria ou não morreria antes de Jesus voltar, ele começa a responder as perguntas que as pessoas perderam a capacidade de fazer. E quando ele escreve o Evangelho com todas essas coisas em mente. Então preste atenção nos detalhes que ele coloca antes do final do Evangelho. Evangelho de João, capítulo 20, verso 24, diz: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Verso 30 diz: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João escreve no final do seu evangelho o porquê ele escreveu o livro. E ao escrever o porquê, ele coloca uma história que é muito, mas muito importante, que é a história de Tomé. E note como João usa essa expressão, essa palavra específica, sinal. João viu e escreveu ali uma cena, um episódio, uma experiência muito importante dos discípulos, porque Jesus apareceu para os discípulos e Tomé não estava com eles. Agora Tomé faz uma pergunta específica: se eu não tocar, não perceber ali, se eu não ver os sinais nas mãos, mas ele acrescenta um sinal do lado, eu não vou acreditar. Antes de a gente colocar Tomé numa categoria de incrédulo, de rebelde, daquele que está longe do mundo da fé, pense no raciocínio de Tomé. O que ele está dizendo assim: eu vi o meu Jesus ser crucificado. E eu vi o meu Jesus ser crucificado e eu o vi morto. E mortos não saem da sepultura. Crucificados não andam por aí andando. É comum, se ele foi crucificado, ele morreu. E se ele foi sepultado, ele permanece na sepultura. Se não é possível um crucificado se crucificar sozinho, é muito menos possível ou impossível que um crucificado ande. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: se de fato ele foi visto, é porque ele é Deus. E se de fato essa pessoa que você está vendo é Jesus, não vai ter só marcas nas suas mãos e pés, vai ter uma marca no lado, porque essa é uma marca distintiva do meu Jesus. O que ele está dizendo é o seguinte: se quem ele estava andando, se aquelas pessoas que vocês viram era Jesus, eu não vou chamar mais ele de mestre ou de nenhuma outra coisa, porque só um ser divino poderia ressurgir de uma cruz, poderia sobreviver ou ressuscitar. Ele está questionando sobre a divindade naquela pergunta intrínseca. Agora, note quando ele encontra Jesus, qual é a resposta que ele dá. Quando ele toca
ele responde no verso 28, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Perceba que há uma diferença aqui. Ele poderia ter dito, que saudade, te encontrei. Ele poderia ter dito muitas outras expressões. Ele podia falar, Senhor, eu não acredito no que aconteceu com você. Eu sofri tanto quando eu te vi ali torturado. Ele poderia dizer muitas coisas. Jesus é você. Não, ele diz, Senhor meu e Deus meu. Quando ele vê e toca e tem o testemunho da ressurreição de Jesus, ele entende que a ressurreição de Jesus não é só o retorno de alguém do qual ele sentia saudade. Ele entende no fato e confirma que aquela pessoa de fato é Deus. João coloca isso no final do livro porque ele está fazendo uma combinação com coerência e coesão com o que ele diz no primeiro e no começo do seu livro. Se você está familiarizado com o Evangelho de João, você vai lembrar, mas se não, volte para João 1 e perceba como João começa, porque o começo de João, como no final do Evangelho, está totalmente relacionado com a intenção do livro. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Evangelho de João é o Evangelho que mais apresenta características divinas e plenamente divinas desse ser que chamamos de Jesus. Se você olhar para o Novo Testamento inteiro, de Mateus até Apocalipse, o Evangelho que mais apresenta Jesus como um ser plenamente divino é João, porque esse é o objetivo do livro. João 5,39, a essa declaração dele. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, mas elas estão testificando de mim. E ele vai dizer mais, João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha o que Jesus está afirmando nesses textos. Se antes de Abraão existisse eu sou, ele está dizendo, o ser que você conhece no Antigo Testamento, que falou com o homem tantas vezes, era eu. A sarça ardente era Jesus Cristo, o Filho. A voz que fez derreter o Sinai, que falou e causou terremoto, era a voz de Jesus Cristo, o Filho. Quem disse haja luz para depois haver luz, era Jesus Cristo, o mesmo que andou aqui. Quem falou haja luz e quem falou menina levante foi a mesma pessoa. João diz no começo do seu livro, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Portanto, toda conexão, toda visão que houve entre o ser criado e o Criador foi demonstrada por Jesus Cristo, o Filho. Esse é o objetivo do livro e é assim que ele se constrói. E quando Tomé toca, ele fala, este é Deus. Há uma conclusão muito importante para a gente aqui. Jesus não pode ser aceito por nenhuma outra coisa, em nenhuma outra característica que não seja plenamente divino. Portanto, quando Jesus dá um conselho, lembre-se, você ouvindo um conselho de Deus, está ouvindo Deus plenamente falando. Se Jesus for chamado de revolucionário, isso significa que nenhum outro revolucionário do mundo pode ocupar a mesma categoria. Se Jesus for chamado de mestre, significa que nenhum outro mestre do mundo pode estar na mesma prateleira. Se Jesus for chamado de um homem que foi qualquer outra coisa ou qualquer outro atributo que se coloque a Jesus, isso deve tirar qualquer pessoa que ocupe esse atributo. Jesus é único. Exatamente porque ele é um Deus, homem, sem perder uma partícula da sua divindade. Esse é Jesus do Evangelho de João. Esse é o Jesus que conversa com a samaritana, que conversa com Nicodemos. A palavra sinal, portanto, no Evangelho de João, tem um significado de sinalizar a divindade plena de Jesus. E ele diz no final do livro que esses sinais foram escritos nesse livro. E quando você olha para o texto, ele diz assim, verso 31 do capítulo 20. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, entenda duas coisas. Sinal do Evangelho de João é uma sinalização de que Jesus é Deus. E quais são os sinais? Os sinais que ele faz a partir da sua palavra. No Evangelho de João, desde o primeiro capítulo até o último, todos os milagres selecionados por João, movido pelo Espírito Santo para estar nesse livro, são sinais ou milagres que Jesus executa sem tocar nas pessoas que ali são salvas. Em todos os milagres de João, o milagre acontece, a cura acontece, a transformação acontece com Jesus falando. Isso quer dizer que Jesus tem o poder como Deus de falar e transformar.
No princípio era o Verbo, e o Verbo age em todos os capítulos do livro. Esses sinais. E agora você pode recordar e associar. Por quê? Porque o livro foi escrito para pessoas que não iam ter o toque de Jesus e somente a sua palavra. Os sinais dizem que Jesus é Deus. Entendendo o sinal, a gente entende o que é crença. Então, crença no Evangelho de João não é simplesmente crer no que Jesus falou, mas qual é a qualidade da sua fala? É que Jesus fala como Deus. Evangelho de João, capítulo 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele não é apenas um principal entre os judeus, ele é um principal entre os principais, não tenha dúvida, é um homem poderoso. Abaixo do Império Romano, o Sinédrio era a principal instituição de Israel. Eles tinham o maior poder entre todos, eles tinham o poder de executar as leis, eles tinham o poder de fazer as leis, eles tinham o poder de julgar. Nicodemos tem essa característica de ser uma figura com poder, um poder político, ele tinha poder econômico e ele tinha um poder cultural, intelectual, religioso. Ele era um mestre, nós vamos perceber o reconhecimento de Jesus. Portanto, ele era um professor de teologia, ele era a última palavra nas questões, ele compreendia. Quando você ouve uma pessoa ser chamada de mestre da lei, na Bíblia, entenda, ele sabia muito de Antigo Testamento e a gente tem que ter isso em mente, não há Novo Testamento. Então todas as conversas sobre os mestres da lei, elas serão entre Gênesis e Malaquias. Essa é a especialização, esse é o doutorado, essa expertise de Nicodemos. Mas Nicodemos tem uma característica aqui que nessa conversa precisa estar na nossa mente também. Nicodemos, sendo um fariseu, faz parte de um grupo que foi responsável por colocar sobre si, criar critérios e criar mecanismos para que a tragédia do cativeiro não acontecesse de novo. Quando você olha para o Novo Testamento, você vai perceber que algumas lutas de Israel que aconteceram no Antigo Testamento não acontecem mais. Há uma luta contra uma idolatria visível. Os deuses que são os protagonistas da idolatria que Israel cai tantas vezes nos livros de Samuel, nos livros de Juízes, principalmente de Reis e Crônicas, eles não existem mais. Não tem mais Baal, não tem mais Astarote, não tem mais os outros nomes. Agora são outras lutas. As transgressões que tinham muitos emblemas e é mais fácil de identificar no Antigo Testamento, elas não acontecem mais. As razões que eles julgavam ser as razões deles terem ido para o cativeiro, agora quando caíram na mão desse grupo de pessoas que pensaram assim, fomos para a Babilônia, ficamos os 70 anos no cativeiro, isso nunca mais vai acontecer. E eles criaram uma coisa, um mecanismo para proteger e nos ajudar a guardar a lei. Entenda a profundidade disso. A lei já é um mecanismo. O amor é que produz vida. A lei existe para regulamentar essa vida no amor. Uma lei não é capaz de produzir vida. Não é uma lei botânica que faz as plantas crescerem, mas as leis botânicas fazem com que a gente proteja as plantas, conviva com as plantas e não permita que as plantas morram ou que permita que as plantas produzam mais coisas. Como qualquer outra lei, nenhum relacionamento começa com uma lei. Os relacionamentos se mantêm por causa das suas próprias regras. O que os fariseus fizeram foram criar regras para nos auxiliar a nos relacionar com as próprias regras. Mas isso não é uma característica apenas deles. A gente também faz isso. Quantos de nós não se deparou com alguns mecanismos, tabelinhas, frases e códigozinhos e algumas coisinhas que a gente coloca na geladeira ou métodos para que a gente consiga ter uma vida devocional, por exemplo. Era um método sobre a regra, sobre a lei. Eles criaram isso e transformaram uma lei em mais de 400. E eles se orgulhavam disso e eram firmes com isso. Esse é um homem chamado Nicodemos que entende a vida dessa forma. E agora ele percebe a partir de todo o seu conhecimento e tem um encontro com Jesus. Agora olha o que ele vai dizer. Capítulo 3, verso 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele olha para Jesus e diz, eu não estou falando apenas da quantidade ou da evidência dos milagres que você faz. Eu reconheço a qualidade. Ninguém pode fazer
Estes, e preste bem atenção nessa palavra, sinais, que é específico no Evangelho de João, esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele diz, eu sei que você não é um falso profeta, você não é um falso mestre, de fato você é uma pessoa especial, porque ninguém pode fazer essas coisas que você faz se Deus não estiver carimbando essas coisas, se Deus não estiver com você. Presta atenção na resposta de Jesus. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aparentemente a resposta é fora do contexto, pode ser uma resposta atravessada ou até grosseira, mas presta atenção no que Jesus está dizendo. Se você não nascer de novo, você não vai conseguir ver o reino de Deus. Ele tem uma percepção de alguma coisa, mas ele não tem a percepção do principal. Ele diz, se você não nascer de novo, você não vai ver o real. A sua pergunta é, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Jesus respondeu, não é só isso, Nicodemos. A sua capacidade de perceber as coisas está tão limitada, mas tão limitada, porque você mal está vendo o reino, enquanto você conversa com o rei. Ele, quando chamou Jesus de mestre, ele coloca Jesus na categoria humana mais elevada que ele conhece. Mas Jesus olha para ele e diz, não é bem assim. Eu não estou na categoria humana mais elevada que você conhece. Eu sou Deus com você. Emanuel é Deus conosco. É muito mais do que isso, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É muito mais do que isso, o reino cresce em um ambiente que os olhos carnais não são capazes de ver. Você está vendo um morto ressurgir, você está vendo um aleijado andar, você está percebendo um cego que voltou a ver ou um mudo que voltou a falar. Mas o reino não se dá a partir dessas coisas, o reino se dá a partir de pessoas que se transformam. O reino se dá em corações, o reino se dá numa revolução que é invisível aos olhos carnais. Aquelas pessoas carnais olharam, perceberam coisas, mas não perceberam o principal. Ele ainda não falou da entrada do reino, mas ele falou sobre o reino que se constrói. Olha o que Jesus disse, Nicodemos, ninguém pode, absolutamente ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu preciso te dar novos olhos para que novas conversas aconteçam. Você ainda não percebeu o que há de real, ninguém pode ver. Quando ele vai chegar na conclusão da conversa, o chegar à conclusão da conversa é muito importante, porque para dizer sobre Deus que amou o mundo de tal maneira, ele teve que dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, e esse Filho é único, monogenese é usada, o único da sua espécie, Deus vivo em carne humana. Para perceber e entender o amor de Deus, compreender a maneira do amor de Deus e perceber o que é essa realidade do amor de Deus para o mundo, é necessário compreender o que é que foi dado ao mundo. Não foi dado um mestre, não foi dado alguém muito inteligente nem muito importante, foi dada a pessoa que dá importância para todas as coisas. Você precisa nascer de novo. Eu preciso nascer de novo, mas antes de qualquer coisa, eu preciso nascer de novo para ver e concluir. Quais são os olhos, portanto, com que você está tirando suas conclusões sobre o reino de Deus?